Fala galera, aqui é Heraldo Luiz e essa é mais uma aula do canal Analítica Sem Dúvidas. Pessoal, continuando um pouco a parte de estatística, vou falar um pouco de propagação de erro. Só para a gente ter uma noção, ela faz parte da estatística, mas normalmente, pessoal, nós usamos muito pouco a propagação de erro, porque quando nós fazemos as replicatas, a propagação de erro se mantém e ela acaba sendo embutida também na estimativa do desvio padrão da média. Tudo bem? Mas, em alguns casos, quando não é possível fazer replicatas, é uma boa forma de a gente fazer a estimativa da incerteza da nossa medida. Tudo bem? Então, já deixe um like no vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e espero que vocês gostem dessa aula. Já comentei para vocês, pessoal, os tipos de erro, né, os determinados e os indeterminados. Apresentei para vocês um exemplo de calibração de viraria, né, que eu comentei. Tem normas, né, então o erro do balão de 1000, nesse caso aqui, é 0,04 mililitros. O erro das pipetas, né, 10, 5 e 1 também vem da calibração. Agora, como esses erros podem afetar uma medida? Vou imaginar um exemplo, pessoal, o preparo de 1 litro de solução de cloreto de sódio a 0,1 mol por litro. Então eu peso 5,4480 gramas de cloreto de sódio. Vamos considerar que ele é 100% para não colocar mais um erro aqui, tá, pessoal? Então é 100% cloreto de sódio. Só que a balança ela possui um erro associado de 0,0005 gramas. Quando eu não tenho um valor de incerteza, né, um valor do erro, eu considero a metade da menor divisão. Tudo bem? Então, a menor divisão é 0,1 miligramas, ou 0,0001 grama. Então, a metade disso é a minha incerteza. E o que significa isso? Quer dizer que essa massa pode estar variando entre esse valor. Tudo bem? Eu tenho uma incerteza associada a essa massa. Daí eu transfiro essa massa para um balão volumérico de 1 litro, solvo e completo o volume com água destilada. Só que a gente acabou de ver na imagem anterior que o erro do balão é de mais ou menos 0,4 mililitros. Então, isso aqui significa que o volume do balão pode ter essa variação aqui em litro. Como esses valores podem afetar o resultado final da concentração do cloreto de sódio, da minha concentração. Por isso, pessoal, nós temos a propagação de erro. E existem duas propagações de erro em estatística. A propagação de erro de soma ou subtração, quando eu somo ou subtraio valores com incertezas, eu expando essa incerteza, né? Eu propago essa incerteza para o resultado final. E a incerteza do meu resultado é a raiz quadrada da soma de todas as incertezas das medidas ao quadrado. Tudo bem? O M aí, pessoal, não é nem de massa nem de média. É da medida que eu estou representando. Tudo bem? E quando eu faço multiplicação ou divisão de medidas com incertezas, essa forma que calculou a incerteza. A incerteza do meu resultado sobre o meu resultado é igual a raiz quadrada da soma do erro das medidas sobre a própria medida ao quadrado. Tudo bem, pessoal? Então, sempre lembrar disso na hora de fazer a propagação de erro. Então, vamos fazer alguns exemplos aqui, pessoal. Vamos voltar ao exemplo do cloreto de sódio. Qual seria o erro associado à concentração da minha solução de cloreto de sódio 0,1 mol por litro? Então, pessoal, lembramos que molaridade é a divisão da massa pela massa molar vezes volume, ou número de mol pelo volume. Tudo bem? Então, eu vou, como é divisão e multiplicação, eu vou usar essa fórmula do cálculo da propagação de erro. Tudo bem? Então, a incerteza da minha concentração dividida pelo valor dela, 0,1, é igual à soma da incerteza da massa pela massa ao quadrado, mais do volume, incerteza do balão pelo volume do balão ao quadrado. Tudo bem? Massa molar nós consideramos uma constante, então ela não tem erro. Tudo bem?
Resolvendo essa conta aqui, eu acho que o erro da concentração é esse. Tudo bem? Lembrando, depois sim, eu tenho que passar o zero multiplicando, depois fazer todas as contas. Então eu posso dizer que a minha concentração de cloreto de sódio é 0,10000, mais ou menos 0,00004 mol por litro. Tudo bem, pessoal? Então, essa é a forma. E qualquer multiplicação e divisão eu faço da mesma forma. Tudo bem? Agora vamos para um outro exemplo, pessoal. Em uma titulação qualquer, usando uma bureta de 25 ml, que a menor divisão dela é 0,1 ml, foi gasto 15,05 ml do titulante. Qual é o erro do volume gasto? Bom, agora você está pensando que o erro é metade da menor divisão, então o erro da bureta é 0,05 ml. Então, o volume gasto é 15,05 mais ou menos 0,05 ml. Tudo bem? Só que está errado, pessoal. Por quê? Pessoal, quando nós temos buretas, temos sempre que lembrar as buretas convencionais, tá? Que eu faço uma leitura no zero, que tem um erro associado, e uma leitura no volume final, que também tem um erro associado. No fim, o volume gasto é o meu volume final menos o zero. Apesar do zero ser um elemento neutro na subtração, ele tem o seu erro associado, a gente tem que considerá-lo também. Tudo bem, pessoal? Ele tem um erro, a gente precisa considerar na propagação de erro o volume de zerar. Então, tem que usar a fórmula do erro de soma e subtração. No caso, pessoal, é o mesmo erro para os dois volumes, né? Então, seria 2 vezes 0,05 ao quadrado. Então, se eu fizer a raiz quadrada desse valor, eu chego no erro do volume 0,07 mililitros. Pessoal, a gente não pode confundir o erro do volume gasto com o erro da medida. A medida é 15,05 mais ou menos 0,05. Agora, pela propagação de erro, o meu volume final também tem a certeza do zero, então ele pode ser 0,07. Tudo bem? Então, por isso, a gente tem que sempre lembrar disso. Eu meço uma diferença de volumes na bureta. Tudo bem? Por isso também é errado, pessoal, porque você esvaziar e encher a bureta de novo. Por quê? Eu tenho um erro no zero, eu gasto, eu vou ter o erro no 25, daí eu encho de novo, tenho mais um terceiro erro no zero e o quarto erro no meu volume final. Então, o erro da minha medida vai ser 4 vezes 0,05 ao quadrado, que isso vai dar 2 vezes 0,05, que dá 0,1. Olha como eu aumento o erro da minha medida fazendo 4 leituras. Tudo bem, pessoal? O erro no volume zero, pessoal, não é verdadeiro em alguns casos. Por exemplo, esse tipo de bureta aqui. Nós chamamos de bureta automática. Acredito que a maioria de vocês, pela média de idade que eu estou vendo no canal, né, dos espectadores, a maioria tem entre 18 e 25, e tem alguma população aí entre 25 e 35 assistindo os meus vídeos. Bem, são pessoas mais novas que eu, mas acreditem se quiser, ainda existem buretas assim no mercado. Como elas funcionam, pessoal? Então, aqui ela tem um frasco, eu ponho minha solução distulante, ela já vem comprado junto, todo esse conjunto é comprado. E esse sistema de pera aqui, tá vendo? O que acontece? Tem uma saída de ar aqui, se eu aperto a pera com a saída de ar aberta, nada acontece. A partir do momento que eu fecho, e normalmente fecho com o dedo, essa saída aqui de ar, eu aperto a pera, eu pressurizo o frasco, que vai acabar empurrando a minha solução pela bureta. Normalmente ela enche de baixo para cima. Tudo bem? Aqui em cima tem um sistema de sifão. Quando eu solto aqui, alivio a pressão, esse sistema de sifão drena a minha solução de volta para o frasco, deixando o menisco no zero. Então, eu não tenho um erro do zero, pessoal. Ficou claro? O erro não é de leitura. Então, é sempre constante. Então, no fim, quando eu faço minha titulação,
eu tenho que o erro da bureta é o erro da medida. Bem, o zero é automático, por isso nós chamamos de buretas automáticas. Eu ainda tenho algumas dessas no laboratório, mas eu quase não uso mais, tá, pessoal? Porque eu tenho uma dessa daqui, que é a bureta digital. Ela tem um sistema parecido, tá, pessoal? Como ela funciona? Ela tem um frasco de solução e um sistema aqui de êmbolo. A hora que eu giro essa manivelinha aqui, essa válvulazinha aqui, eu succiono a minha solução do frasco, eu encho aqui o pistão, eu mudo essa alavanca, giro no outro sentido essa válvula e eu dispenso minha solução por aqui. E o volume é medido digitalmente. Tudo bem, pessoal? Então ele não tem um zero. O zero, na verdade, é um botão para zerar aqui, que é igual ao botão de tara da balança. Tudo bem? Então tem um erro visual do zero. Ela tem o seu erro de calibração, né? Ela vem com um certificado de calibração quando eu comprei. Ela não tem um preço tão acessível assim, pessoal. O valor dela, a última vez que eu fiz uma avaliação de custo, está entre 4 a 6 mil reais. É um pouco proibitivo ainda o preço, mas ela é muito útil, depende do tipo de rotina que você tem no laboratório. Se você faz muitas determinações, talvez seja mais interessante ter uma dessa a uma dessa, por exemplo. Ainda mais porque ela tem um sistema aqui que eu acho bem interessante, que é de retornar o frasco. Quando eu termino a titulação, eu volto essa válvula para cá e a hora que eu giro a manivela para no sentido de drenar, em vez de ela descartar a solução, ela retorna a solução para o frasco. Então tem uma economia bem legal de solução. Bem, então, se você é uma pessoa que faz muitas titulações do trabalho, pense em investir em buretas digitais, tudo bem? Não estou fazendo propaganda, pessoal, não estou ganhando nada para isso, não é um vídeo patrocinado, mas eu uso exatamente essa no meu laboratório, por isso que eu falo com muita experiência que ela é muito boa. Tudo bem? Então, pessoal, essa foi mais uma aula do canal. Espero que tenham gostado. Como eu falei, pessoal, propagação de erro é bom ter essa noção, entender como funciona, mas é raro nós fazermos para calcular o erro de uma medida. Normalmente nós usamos replicatas e, no fim, o erro associado acaba sendo incorporado à estimativa de desvio padrão. Mas, principalmente como eu comentei, o exemplo da bureta é muito importante conhecer a propagação de erro para evitar erros grosseiros. Como eu comentei, encher e esvaziar a bureta mais de uma vez é um erro grosseiro. Então, pessoal, deixe o like no vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações. Dúvidas, pessoal, podem ser ou deixadas nos comentários ou enviadas por e-mail, no e-mail que é semduvidas@gmail.com. E espero ver vocês na próxima. Até lá, valeu, tchau!